Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. É isso mesmo que você viu aí no título, na thumb. Verdadeiramente, agora não é mais teoria da conspiração. Anteriormente, quando falávamos sobre um grupo seleto de homens bilionários que defendiam a tese de reduzir o número da população mundial para que houvesse sustentabilidade, éramos chamados de teóricos da conspiração. Quando falávamos a respeito das pedras guias da Geórgia, diziam que éramos loucos, onde se viu uma coisa dessa. Mas para quem nunca ouviu falar das pedras guias da Geórgia, eu vou dar uma pincelada. Essas pedras guias da Geórgia é um monumento que, como o próprio nome já diz, fica lá na Geórgia e foi escrito por grupos de sociedades secretas. E ali existem várias metas para, entre aspas, um mundo melhor. E entre essas metas para um mundo melhor, existe um tópico ali que desperta muita curiosidade e é dali que surgiu muitos dos temas chamado teoria da conspiração, pois em um dos tópicos para um mundo melhor, neste monumento que foi erigido por sociedades secretas, está ali algo muito intrigante. E eles dizem para que o mundo se tornasse melhor, seria necessário que se tivesse, no máximo aí, 500 milhões de habitantes. Logo, o mundo está caminhando aí para 8 bilhões de habitantes. Estamos aí com 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 600 de habitantes, 7 bilhões e 500 ou 600 milhões de habitantes. Então, para a cabecinha dessas pessoas aí, o mundo está extrapolando com 7 bilhões de seres humanos. E eles já vêm trabalhando de uma certa forma para reduzir isto através de suas ONGs. ONGs como a do tio Bill, a Open Society Foundations, do George Soros, Fundação Ford. Elas trabalham com muitas ONGs ao redor do mundo. E são ONGs que defendem aquela ideia, sabe, de remover a criança do ventre materno antes do período estabelecido por Deus. Vocês já sabem o que nós estamos falando, né? Eles bancam essas ONGs de feministas que lutam de todas as formas para obter esse chamado direito de fazer isto com a vida de um ser humano. Eles também atuam num sistema, bem dizer, quase que como de esterilização em países de terceiro mundo. Tudo isso visando reduzir a população mundial. Agora também, com esta enxurrada de canetadas que está vindo por aí, nós não sabemos o resultado disso a médio e longo prazo, mesmo porque muitas das canetadas é uma verdadeira experiência, nunca foi se testado anteriormente. E além desses aspectos, existem também as guerras provocadas, os conflitos programados, tudo para gerar esta redução e gerar a estabilidade que eles pregam para essa terra. Na língua deles, na fala deles, o que eles dizem é o seguinte, literalmente isso, tá? Não estou exagerando não, que o ser humano é como um verme
que está acabando com o planeta Terra, que está acabando com a natureza, que o ser humano é um lixo, que o ser humano é uma escória, que deveria ser eliminado. O marido da rainha lá da Inglaterra, aquele que morreu recentemente, ele chegou a dizer da seguinte forma, que se houvesse reencarnação e ele voltasse, ele gostaria de voltar como um vírus mortal para exterminar com uma boa parte da raça humana. São dessa forma que esses seres lá da elite nos veem como vermes, como lixo, como escória e não medem consequências na sua sanha, na sua sede de reduzir o número da população para este número que eles acham o ideal. E, falando disso, eu quero trazer aqui a matéria de um grande homem, muito influente também, investidor, rico, milionário, do Reino Unido, que está falando isso abertamente. O nome dele é Sir Adair Turner. Ele é envolvido em várias instituições governamentais, investidor, e ele está também defendendo abertamente esta tese da redução populacional. E esse Adair Turner, ele vem a público, inclusive, pregar o que se praticava lá na China há um tempo atrás, de reduzir a liberdade de pobres, para que tenham no máximo um filho. Pobres, tá? Pobres. Deixa eu ler a matéria aqui, vamos ler a matéria, para vocês entenderem melhor o nojo que dá de pessoas como essa. Por que às vezes pessoas como essa têm tanto ódio de ser humano? Sabe por quê? Porque eles estão cheios de demônio. Quem é o ser que mais odeia o homem no universo? É o próprio diabo. O diabo, ele odeia o homem, o ser humano, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E todos esses homens, eles estão revestidos de poder satânicos, estão carregados de demônios e eles odeiam, eles abominam seres humanos. É literalmente isso. Vamos aqui à matéria. Reduza a população para salvar o planeta, afirma o ex-chefe financeiro do Reino Unido. É esse Sir Adair Turner, tá? Então, a prioridade é salvar o planeta, não é salvar vidas, não é salvar humanos, tá? E para salvar o planeta, eles chegaram à conclusão que precisa reduzir esse número de seres humanos, que esse número de seres humanos está estragando o planeta. Vamos aqui à matéria. A Grã-Bretanha e outras nações ocidentais deveriam dar as boas-vindas ao declínio da população e ao envelhecimento demográfico, pois isso os ajudará a cumprir as metas de mudança climática, argumentou o ex-presidente da Autoridade de Serviços Financeiros, FSA. Este aí, ele era também o Sir Adair Turner, né? Ele era também presidente dessa instituição aqui. Vamos prosseguindo aqui. Em um relatório da Population Matters, intitulado Small Families and Again Populations, Lord Adair Turner, presidente da Comissão de Transições de Energia do Reino Unido e ex-chefe da FSA, argumentou que o declínio das populações nativas aumentará a prosperidade. Então, quer dizer, vai reduzindo o número de pessoas e aumenta a prosperidade. Por que aumenta a prosperidade? Porque o propósito deles é de reduzir o número de pobres, de paupérrimos, não lhes dando condições saudáveis de vida, mas sim, de fato, tirando eles de cena, fazendo com que eles deixem de existir. O maior motivo para dar as boas-vindas a essa mudança demográfica é que ela resulta da livre escolha de pessoas com poder, e em particular das mulheres, escreveu Lord Adair. Mas
interromper o crescimento populacional infinito também reduzirá a pressão futura da humanidade sobre o meio ambiente natural. Ou seja, né, o homem está degradando e destruindo o meio ambiente. E entre árvores e animais selváticos é melhor extinguir homens. Aliviará o desafio de provisão de moradia adequada e tornará mais fácil atingir emissões líquidas de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo que apoia o crescimento da prosperidade dos países em desenvolvimento. Lembre-se, tá? Essa questão aqui de efeito estufa, buraco na camada de ozônio, existem cientistas sérios, como o Ricardo Felício, da USP, que era da USP, né? Foi expulso de lá, tá? Que falam e ensinam abertamente a falácia do aquecimento global, a falácia dessas questões de buraco na camada de ozônio, do efeito estufa e do devastador estrago do gás carbônico. O relatório disse que a Grã-Bretanha poderia cortar as emissões de carbono em aproximadamente 38 milhões de toneladas até 2035, se experimentar um declínio populacional semelhante ao do Japão, que deverá ver uma queda de 9,6% na população, de 125 milhões para 113 milhões de pessoas em 2035. Ele está aplaudindo aqui esta queda populacional que vai acontecer no Japão em 2035. Ou seja, o Japão já é uma sociedade de idosos. São raríssimos os números de jovens e crianças naquele país. E ele está aplaudindo tudo isso, né? Está aplaudindo porque ele quer ver apenas crianças de bilionários no mundo, não crianças mais de pobres, né? Em contraste, espera-se que o Reino Unido veja um aumento da população de 5,2 no mesmo período, para 71,1 milhões de pessoas, impulsionado em grande parte pela migração em massa. Então ele está se lamentando, né? Porque na contrapartida, né, aqui no Reino Unido vai aumentar, não por conta de que os que moram ali no Reino Unido estarão gerando mais filhos, mas por conta de migração. Vamos prosseguindo aqui. Além dos supostos benefícios da queda nas emissões de carbono, uma queda na população também cortaria a necessidade de construção de 4 milhões de novas casas na Grã-Bretanha, economizando cerca de 435 mil acres de terras dos incorporadores. Ou seja, né, tem que deixar a terra vazia. Né? Ele está dizendo aqui que deveria se reduzir para economizar, deixar 435 mil acres de terra desocupado, vazio, sem nada, somente reservado para os bilionários. O movimento verde há muito aclama o controle populacional como um meio de salvar o mundo da chamada crise climática. Em um exemplo notável, o fundador da CNN, Ted Turner, pediu uma política de filho único no estilo chinês para salvar o planeta das mudanças climáticas em 2010. Em 2010, este outro empresário aqui da CNN veio a público pedir isso, né? Que fosse implantado no mundo inteiro essa política, ou seja, proibindo tudo quanto é pobre de ter mais de um filho. E como era lá na China, né? Se tivesse mais de um filho, pagava multa. Tinha sanções pesadas. Era dessa forma. Turner, ele próprio, olha só, agora eu estou falando do Ardell Turner, não é mais o Turner da CNN, tá? Turner, ele próprio, pai de 5 filhos, também sugeriu que direitos de fertilidade poderiam ser vendidos para incentivar as pessoas pobres a não terem filhos,
lucrando com a venda de seus créditos infantis para pessoas mais ricas. Olha a coisa diabólica da cabeça desse cara. Pobre tinha que fazer o seguinte: a gente dava um dinheiro pro pobre para ele não ter filho, para ele se tornar estéril, e desta forma ele concederia para que um rico gerasse filho no mundo. É isso que ele está dizendo aqui, literalmente isso. A gente dá um dinheiro, dá uma merreca, dá umas migalhas para pobre, né? Para ele não ter filho, para que nós milionários possamos ter os nossos filhos. É literalmente isso que ele está falando aqui. Não estou inventando, não estou aumentando nada. Nós vamos pagar, vamos dar aí uma ajuda de custo, vamos dar um auxílio, benefício, para que pobre não tenha filho. E em contrapartida, nós ricos possamos ter. É isso que ele está propondo aqui. Para incentivar as pessoas pobres a não terem filhos, lucrando com a venda de seus créditos infantis para pessoas mais ricas. Você tem dúvida que esse Sir Adair Turner tem o demônio no corpo? É o próprio diabo falando aqui? Você tem alguma dúvida? Outras figuras esquerdistas proeminentes no Ocidente, incluindo o congressista de Nova York, a congressista de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, e o príncipe Harry e Meghan Markle, todos sugeriram que podem ter menos filhos do que teriam caso não fosse pelas mudanças climáticas. Então, esse é o nível que os homens estão chegando, os bilionários, os que estão no topo da pirâmide. Eles têm nojo de seres humanos. E esse nojo que eles sentem por seres humanos é dos próprios demônios que habitam a vida deles. E por incrível que pareça, são esses homens como o Sir Adair Turner, que estão no comando do mundo. São homens como esse que estão fazendo tudo aí para a implantação da nova ordem mundial. São homens como esses que investiram bilhões e bilhões e bilhões para transferirem todas as indústrias para a China e agora promover esse caos no mundo. Então, vão percebendo que as questões das pedras guias da Geórgia já não é mais teoria da conspiração. Eles já não falam mais fechado, no secreto, falam abertamente. E tudo isso aponta para a iminente volta de Jesus Cristo, porque eles vão dar jeito sim para chegar no número que eles querem. Faça o que for preciso, mas que eles vão chegar, vão chegar nesse número aí, vão lutar de todas as maneiras. Eu sei que a igreja de Cristo será removida antes, mas os que aí ficarem experimentarão o juízo de Deus que estará sendo derramado sobre essa terra nos 7 anos, e além do juízo de Deus, esses homens endemoniados que estarão comandando durante 7 anos os países e que farão de tudo para ceifar, que farão de tudo para alcançar esta meta. Portanto, vamos nos preparar agora. Se você quer conhecer mais sobre isso, eu te convido a fazer o nosso curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final. Aqui na descrição desse vídeo você encontrará todas as informações e você ficará habilitado para falar de maneira cronológica, desde o arrebatamento até o juízo final. Também te convido para se inscrever no meu novo canal. Estamos sendo perseguidos aqui nessa plataforma, não sabemos até quando poderemos estar aqui. Eu te peço encarecidamente, não saia desse vídeo sem se inscrever no meu novo canal. Está no primeiro comentário fixado. Dê uma corrida lá, me ajuda em nome de Jesus Cristo. Nós só estamos com 2.400 pessoas inscritas lá. Hoje nós poderíamos chegar a 3.000 pessoas. Você pode me ajudar? Porque se formos riscados daqui, teremos essa segunda opção. Nesse canal, todos os dias às 3 horas da tarde, eu coloco uma mensagem poderosa e faço uma oração por tua vida. Libertação na palavra. Aqui, ó, não saia em nome de Jesus desse vídeo sem passar aqui no primeiro comentário e se inscrever nesse novo canal. Amém?
Um beijo no seu coração.